Se trabalhas com tecnologia, esse vídeo pode mudar a forma como tu vês a tua carreira. Há uma notícia que muita gente viu, mas quase ninguém percebeu o significado. A Microsoft voltou a demitir milhares de funcionários e uma das áreas mais afetadas foi a Xbox. À primeira vista parece mais uma ronda de despedidas, mas eu acho que isso é um aviso sobre o futuro do mercado de trabalho. Quando comecei a pesquisar sobre essa notícia, percebi rapidamente que o problema não era a Xbox e nem sequer a Microsoft. E o mais curioso é que isso está a acontecer em quase todas as grandes empresas de tecnologia. O Google, a Meta, a Amazon e a Intel, todas reduziram equipas nos últimos anos. E quando empresas tão diferentes começam a tomar decisões parecidas, eu deixo de acreditar em coincidência. A primeira reação de muita gente é quase sempre a mesma. A economia está má. Às vezes é verdade, mas desta vez acho que existe um fator muito maior, a inteligência artificial. Não aquela IA que faz imagens engraçadas, e nem aquela que escreve textos. Eu estou a falar da inteligência artificial que começou a aumentar a produtividade das empresas de uma forma absurda. Há poucos anos, quando uma empresa queria produzir mais, ela contratava mais pessoas. Hoje, a primeira pergunta já nem é essa. A pergunta passou a ser: existem ferramentas que conseguem fazer isso? E se existe, quantas pessoas continuam a ser realmente necessárias? Essa é a pergunta que está a mudar o mercado. E existe um erro que eu vejo constantemente. As pessoas acham que a IA vai acordar um dia e substituir a profissão inteira. Eu não acredito nisso. Acho que o processo já começou, só que ninguém reparou. Imagina um programador, antes precisava de horas para escrever um código. Hoje, a IA consegue fazer a primeira versão em poucos segundos. O programador continua lá, mas produz muito mais. Agora multiplica esse exemplo por milhares de funcionários. É aqui onde a mudança começa. O mesmo acontece com designers e com pessoas que escrevem conteúdo. A IA não faz tudo, mas faz o suficiente para que uma equipe pequena produza muito mais. E isso muda completamente a conta das empresas. Por isso eu acho perigoso olhar para esses despedimentos como uma notícia isolada. Hoje foi a Microsoft, ontem foi outra empresa e amanhã será outra. Mas o padrão é sempre o mesmo. Mais tecnologia, mais produtividade e menos necessidade de aumentar as equipas. Isso diz muito sobre o futuro. Agora vamos ao que interessa. Essas profissões não vão desaparecer porque deixaram de ser importantes. Vão desaparecer porque a forma de fazer o trabalho está a mudar. E isso são duas coisas completamente diferentes. Quem perceber essa diferença vai se adaptar. Quem ignorar vai ter problemas. A primeira profissão são os programadores júniores. E atenção, eu não disse programadores, eu disse programadores júniores. Porque hoje a IA já consegue escrever muito código, consegue explicar erros, consegue encontrar bugs, consegue sugerir soluções. Aquilo que antes era trabalho de entrada está a ser automatizado muito rapidamente. A segunda profissão são os testadores de softwares que faziam apenas testes manuais. Hoje já existem ferramentas que conseguem fazer milhares de testes muito mais depressa, sem se cansarem e sem esquecerem passos pelo caminho. Os profissionais que souberem automatizar testes vão continuar a ter espaço. Os que só fazem os testes manuais vão sentir cada vez mais pressão. A terceira profissão é o suporte técnico de primeiro nível. Aquelas perguntas básicas: esqueci a minha palavra passe, o computador não liga, como atualizo isto? Cada vez mais essas respostas estão a ser dadas por inteligência artificial. E sinceramente, na maioria dos casos, o utilizador nem percebe que está a falar com uma máquina. A quarta profissão são os criadores de conteúdo genérico. Não estou a falar de quem tem personalidade e nem quem cria ideias. Estou a falar de quem apenas reescreve informações que já existem. Hoje, a IA faz isso em segundos. E provavelmente amanhã fará melhor. O valor já não está em escrever, está em ter algo interessante para dizer. A quinta profissão são os designers que fazem apenas tarefas repetitivas. Remover fundos, criar banners simples, renderizar imagens, redimensionar imagens. Hoje, existem ferramentas que fazem isso praticamente sozinhas. Mas o designer criativo que resolve os problemas, este continua a ser extremamente valioso. Reparaste no padrão? A IA não está a substituir as profissões criativas, nem as mais estratégicas. Ela está a substituir as tarefas repetitivas, as que seguem sempre os mesmos processos. E isso muda completamente a pergunta. A questão já não é: a IA vai substituir o meu trabalho? A pergunta passa a ser: que parte do meu trabalho pode ser automatizada? É por isso que eu acho que há muita gente que está a estudar a coisa errada. Passam horas a consumir vídeos de motivação sobre mentalidade, sobre produtividade, quando deviam estar a aprender competências, porque o mercado nunca pagou por frases inspiradoras, sempre pagou por quem resolve problemas. Nesse tempo da IA eu aprenderia 3 coisas: como comunicar, como usar a inteligência artificial e como criar valor com a tecnologia, porque as ferramentas vão mudar, os programas vão mudar, mas quem souber aprender depressa vai continuar a encontrar oportunidades. A tecnologia nunca destruiu apenas empregos, ela também criou profissões que quase ninguém imaginava, e dessa vez não vai ser diferente. A pergunta é simples: quando essa mudança chega? Tu estás entre as pessoas que vai perder espaço ou entre os que aproveitaram a oportunidade? Escreve qual dessas profissões é que vai mudar primeiro. E se gostas de tecnologia explicada de forma simples, sem exageros e sem promessas falsas, subscreve o canal, porque ainda estamos apenas no início da transformação.